Olá pessoal, tudo bem? Nessa questão nós vamos tratar a respeito dos tratados internacionais de proteção ao migrante. É um tratado bastante importante dentro do sistema global em que nós devemos avaliar se ele produz ou não produz efeitos dentro do nosso ordenamento jurídico. Vejam só, essa questão ela foi aplicada no 16º Exame de Ordem, em 2015, e dizia o seguinte, pessoal, vejam lá. Em setembro de 2014, na cidade de São Paulo, foi inaugurado o Centro de Referência e Acolhida para Imigrantes, o CRAI, que é o primeiro do país e que tem como objetivo oferecer a estrutura de uma casa de passagem e auxiliar os imigrantes na adaptação à vida na capital paulista, além de dar condições para a autonomia de tais imigrantes. Do ponto de vista dos direitos humanos, essa situação ela é regulada pela Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos membros das suas famílias. Olha o tamanho do nome como é extenso. Que foi adotada pela ONU em 1990 e está em vigor desde 2003. Perfeito? Então, assim, essa convenção, ela trata a respeito das pessoas que vão trabalhar fora do seu país de residência na qualidade de imigrantes. E é importante que você saiba que a proteção dada, a proteção que se garante por intermédio dessa convenção, é não apenas aquele que está trabalhando de forma regular em outro país, mas também aquele que por algum motivo ingressa irregularmente naquele país para trabalhar. Então, todas as pessoas que não estão no seu país de origem e vão para outro país para trabalhar recebem proteção dessa convenção. E essa proteção ela se dá não apenas para a pessoa trabalhadora, mas também para os membros da sua família, certo? Foi adotada em 1990 e passou a vigorar internacionalmente em 2003. Então, agora vejamos ali o comando da questão. Em relação ao posicionamento do Estado brasileiro perante essa convenção, assinale a alternativa correta. A convenção foi ratificada pelo Brasil e por isso suas normas, a convenção não foi ratificada pelo Brasil e por isso suas normas não produzem efeito jurídico em território brasileiro. A convenção foi ratificada pelo Brasil e por isso suas normas podem ser juridicamente exigidas. Então aqui, veja que uma ou outra já se contrapõe totalmente. A convenção foi ratificada por Brasil, mas não foi regulamentada. Por isso, suas normas possuem efeito contínuo no território brasileiro. A convenção não foi ratificada pelo Brasil, mas as suas normas produzem pleno efeito jurídico, uma vez que as normas de direitos humanos não dependem da ratificação para vigorar no território brasileiro. Então, assim, a síntese da questão é saber se a Convenção dos Migrantes foi ou não ratificada pelo Brasil e se, sendo ou não sendo, ela possui aplicabilidade. Tá? Então aqui, pessoal, para responder essa questão, a primeira coisa que você tem que saber é um conceito, é um dado histórico. Tem que se saber o seguinte, o Brasil não ratificou a Convenção dos Migrantes. É uma das poucas convenções que nós ainda não ratificamos. Tramita perante o Congresso Nacional o decreto legislativo que tem por finalidade aprovar a Convenção dos Migrantes, mas fato é que até agora ela não for aprovada. Essa é a situação de momento. Agora eu pergunto, ela não sendo aprovada, ela é ou não é aplicável? E aqui, pessoal, é importante porque ela traz essa questão da FGV, ela traz uma diretriz importante no seguinte sentido, de como que se dá o processo de internalização. Por quê? Porque nós temos uma corrente doutrinária que diz o seguinte, que todo e qualquer tratado de direitos humanos, ele, uma vez sendo assinado pelo presidente da República, eu estou falando da assinatura internacional dada pelo presidente da República, já passaria a produzir efeitos no nosso ordenamento jurídico. Essa não é uma corrente doutrinária majoritária e também não é a corrente que foi adotada pela FGV. A FGV pautou seu entendimento pela corrente majoritária que diz o seguinte, que além da assinatura internacional, para que determinado tratado ou convenção internacional de direitos humanos passe a vigorar internamente, é necessário que nós tenhamos todo o procedimento formal de internalização desse tratado. E, portanto,
No caso da Convenção dos Migrantes, porque não ratificada ainda, porque não internalizada pelo nosso país, ela não produz efeitos. Logo, a alternativa D está incorreta, a C está incorreta, a B está incorreta. E nós vamos aplicar aqui a alternativa A, justamente isso. A convenção não foi ratificada e, por isso, suas normas não produzem efeito em nosso território. Pessoal, é o seguinte, para trazer um conteúdo aqui para vocês, o que eu trago? Eu trouxe aqui um quadro que exemplifica o processo de internalização de determinado tratado internacional no nosso ordenamento jurídico. Vejamos só. Primeira coisa, nós temos que ter a assinatura dessa convenção internacional pelo presidente. Ele vai atuar aqui na condição de chefe de Estado, né? Ele é o representante chefe de Estado. O presidente, quando ele comparece a essas sessões da Assembleia Geral da ONU, e daí lá ele participa da assinatura. Depois que nós temos a assinatura, nós necessariamente devemos ter a aprovação pelo Congresso Nacional. Então você veja, nós tivemos a assinatura, agora nós temos a aprovação pelo Congresso Nacional. A assinatura pelo presidente, a aprovação pelo Congresso Nacional. Veja, a Constituição diz assim, que dos tratados que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao Estado. Então, os tratados de direitos humanos, eles acarretam encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio do Estado. Por que eu estou tratando disso? Porque a Constituição diz assim, que eventuais tratados internacionais de direitos humanos que não gerem encargos para o Estado, eles são internalizados sem a necessidade de aprovação do Congresso Nacional. Não é o caso dos tratados de direitos internacionais e dos tratados internacionais de direitos humanos. Por quê? Porque os tratados internacionais de direitos humanos, eles exigem em grande medida que o Estado adote medidas, que o Estado crie órgãos, que o Estado passe a tratar de políticas públicas voltadas para o assunto. E tudo isso vai exigir encargos, vai exigir um ônus, seja por intermédio da mobilização de recursos humanos para cumprir, seja por intermédio da criação de órgãos e de provimento de novos servidores e pessoas, enfim, e isso gera também um custo financeiro significativo. Portanto, tratados internacionais, lembre-se que os tratados internacionais de direitos humanos, eles geram encargos ou compromissos gravosos ao Estado. E nós temos aqui o modelo de duplicidade de vontades. Por que duplicidade? Porque nós temos manifestação do Poder Executivo e também do Poder Legislativo, e a aprovação se dá por intermédio de um decreto legislativo. Uma vez aprovado o Tratado Internacional pelo Congresso por intermédio de um decreto legislativo, o presidente da República, novamente, vai atuar com a ratificação e depósito desse documento aprovado. Ou seja, ele vai ir lá demonstrar documentalmente que o Tratado Internacional foi ratificado internamente e vai depositar uma cópia desse tratado lá no órgão internacional. Ou seja, aqui nós temos que a certidão de nascimento jurídico do Tratado Internacional no nosso ordenamento jurídico. É o que vincula o Brasil internacionalmente. Por quê? Porque o Brasil vem e diz assim, diz assim, ó, eu assinei o tratado, eu levei esse tratado internamente, o meu poder legislativo ratificou esse tratado, aprovou esse tratado, agora eu estou vindo aqui entregar para vocês o documento de ratificação e efetuar o depósito. Então eu estou assumindo o compromisso de cumprir as regras que estão lá. Então nós temos a vinculação internacional. Mas além disso nós temos que ter ainda um último ato. E qual que seria esse ato? A promulgação do Tratado Internacional, que é a transformação do tratado em lei interna do país. Somente aqui, ó, que há a internalização efetiva, que há a vinculação interna. Lembre que nós tivemos aqui a vinculação internacional. No Brasil ocorre apenas com a promulgação de um decreto executivo autorizando a execução do tratado. Então você veja só como que é o procedimento. Nós temos primeiro a assinatura, depois a aprovação interna, daí a comprovação internacional de que nós tivemos a aprovação interna e a responsabilização internacional,
e somente posterior com a edição de um decreto executivo, agora nós tivemos o decreto legislativo de aprovação, agora nós temos um decreto executivo, é que nós temos a transformação desse tratado em lei interna do país e ele é executado internamente, certo? Então esse é o procedimento que deve ser observado como regra para a internalização dos tratados internacionais, perfeito? Mas, em relação à nossa questão, só que lembrando, a alternativa A é a correta e gabarita a questão. Por quê? Porque a Convenção dos Tratados, a convenção que trata dos migrantes, ela não observou esse rito, ela não foi ratificada e, portanto, ela não é aplicável ao nosso ordenamento, seguindo a corrente jurídica majoritária. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima questão de direitos humanos. Forte abraço e excelentes estudos.